Então, eu não posso ter um coração cheio de culpa. Um coração cheio de culpa é um coração que ainda não acreditou, não creu verdadeiramente na obra de Cristo. Ah, pastor, e quando eu erro, e quando eu peco, eu devo pedir perdão a Deus e continuar a minha caminhada? Ah, mas e se a minha consciência começar a me acusar? Eu devo orar ao Senhor e pedir que Ele cure a minha consciência. Porque até Satanás, que era o nosso acusador, você pode ler lá em Apocalipse, eu sugiro que você estude Apocalipse, pode vir estudar nas quartas-feiras aqui, quarta sim, quarta não, Apocalipse com a gente, até a gente acabar. Mas Apocalipse 12 diz que Satanás foi expulso da presença do Senhor, onde ele fazia acusação contra os filhos de Deus. No dia em que Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário, ele derrotou definitivamente Satanás e o expulsou da presença do Pai, para que ele nunca mais pudesse acusar você. Então, se você sofre alguma acusação, essa acusação ela vem do seu próprio coração. Por isso que o autor diz: você quer se aproximar de Deus, então você precisa crer no que Cristo fez. Você precisa se aproximar do Senhor com um coração livre de má consciência. Você não pode chegar com a consciência pesada, porque aí seria uma incredulidade na obra de Cristo Jesus. E se é uma incredulidade na obra de Cristo Jesus, então você nem sequer acredita que o caminho está aberto. Se eu creio que Cristo abriu o caminho, então é porque eu creio que Ele também pagou toda a minha dívida diante de Deus. Então eu não posso chegar com a consciência pesada diante do Senhor. Eu devo chegar sim com a minha consciência absolutamente livre. E o quarto aspecto deste aproximar-se de Deus com intrepidez é que, além de um coração sincero, de certeza de fé, de um coração purificado de má consciência, eu devo chegar, como ele descreve aí, no final do versículo 22, e lavado o corpo com água pura. Esta é uma referência clara ao batismo e à pública profissão de fé. O que ele está dizendo? Como é que eu me aproximo de Deus? Eu me aproximo de Deus com os 3 itens anteriores e com uma declaração de fé, um compromisso público do que eu acredito. Esta última sentença aqui é uma sentença que declara o batismo. Ou seja, nesta minha caminhada como um cristão, só existe uma cerimônia ou 2 cerimônias das quais eu devo participar. Uma é de uma vez por todas e a outra é repetitiva sempre que eu puder fazer. São os 2 sacramentos autorizados e ordenados pelo Senhor Jesus. O Senhor Jesus diz que quem crê deve ser batizado. E o batismo envolve o quê? O batismo envolve um ato público em que eu professo a minha fé, eu declaro que eu creio, eu confesso o Senhor Jesus diante dos homens. E a água que é usada no batismo, seja por aspersão ou seja por imersão, ela serve para demonstrar a obra do Espírito Santo que me purifica completamente. O batismo simboliza que uma obra regeneradora do Senhor aconteceu na minha vida, e uma obra santificadora vai se desenvolver ao longo de toda a minha vida, para que lá no fim a obra da glorificação finalmente termine este processo. Mas é absolutamente necessário para aqueles que querem viver na presença do Senhor, que eles assumam um compromisso público de que creem em Cristo Jesus e que são do Senhor Jesus. O caminho, novamente, eu digo, o caminho está aberto, ele foi aberto por Cristo. A salvação é graciosa, o Senhor não te cobra nada dela. E eu posso me aproximar do Senhor e posso viver na presença dEle. Mas eu preciso me comportar de maneira compatível com esta presença augusta e poderosa, que é a presença do Senhor. Diante do Senhor não pode haver falsidade do meu coração. Primeiro porque Ele vê e Ele enxerga tudo, e seria uma grande loucura eu tentar ser interesseiro na presença de Deus, porque Ele sabe de tudo. Seria uma loucura chegar com incertezas diante do Deus de toda a verdade. Seria uma grande ousadia chegar diante de Deus duvidando do perdão dEle, chegar com uma consciência cheia de culpa. E seria ainda uma grande imprudência eu procurar Deus sem primeiro assumir um compromisso. Como que alguém quer estar na presença do Senhor sem ter compromisso público com o Senhor?
Por isso que nós ensinamos, inclusive aqui na igreja, que todos aqueles que querem servir ao Senhor, que creem em Jesus Cristo, eles devem se tornar membros, eles devem ser batizados. Batismo é a ordenança do Senhor Jesus. Eu devo fazer isso. E depois a Santa Ceia, que é o segundo sacramento. Mas a primeira recomendação dele é: olha, uma vez que Cristo abriu o caminho, como é que eu devo me comportar diante deste Cristo que é superior, diante da sua grandeza, diante da sua majestade? Primeiro eu devo, com intrepidez, me aproximar do Senhor, porque Cristo abriu o caminho e eu posso viver diante da face do meu Deus, coisa que eles não podiam antes, mas agora por Cristo Jesus eu posso. Em segundo lugar, o que eu devo fazer? Veja lá, versículo 23: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Se por um lado eu preciso aproveitar este caminho que me foi aberto e me aproximar de Deus, eu devo também, nesta nova jornada, nessa nova etapa da minha vida, viver com firmeza na fé, sem nunca perder a esperança. Não tem algo mais deprimente e mais desconcertante do que um crente ou um cristão sem esperança. Porque na realidade tudo que Cristo fez por mim foi para me dar esperança. Quando você encontra uma pessoa que é crente e você claramente começa a conversar com essa pessoa e você vê que essa pessoa não tem esperança, isso é desconcertante, porque você fala: como é que pode alguém dizer que tem fé em Cristo Jesus, ser um crente, e viver absolutamente pessimista, sem esperança, cansado, cara amarrada, chateado o tempo inteiro, sem nenhuma vitalidade, sem nenhum brilho, sem nada? Isso me faz lembrar sempre do Salmo 1. Salmo 1 diz que o justo é como a árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, sua folhagem não murcha. Ou seja, pode fazer 60, pode fazer 70, pode fazer 80, pode fazer 90, e se Deus for misericordioso chegar aos 114, uma coisa é certa: pode estar até enrugado, mas o espírito é novo, mas a folhagem não vai estar murcha, porque quem fez esta obra dentro de nós é o Senhor. Então o autor está dizendo: olha, cristão é sinônimo de firmeza e de entusiasmo e de esperança. Se tem uma coisa que não bate com cristão, é pessimismo, é tristeza, é uma vida cheia de angústia, é olhar pesado, é semblante decaído. Isso não bate com cristão. Ora, nós vivemos e temos no bojo da nossa fé muitas promessas feitas pelo Senhor. E o Senhor que fez essa promessa, Ele é fiel, Ele nunca traiu ninguém, Ele nunca deixou de cumprir a sua palavra. Então eu não posso viver como um cristão com a cara murcha, eu não posso viver desanimado, eu não posso viver deprimido. Isso vai na contramão do que a nossa fé pronuncia, daquilo que a Bíblia ensina. Não significa que eu não tenho problema. Eu tenho problema, tenho dificuldades. Não significa que Deus não vai me experimentar em circunstâncias difíceis, inclusive com derrotas. Não estou livre disso, não estou imune disso. Mas significa sim que uma vez que eu sou templo do Espírito Santo de Deus, Deus habita dentro do meu coração. E ainda que eu tenha que passar pelo vale da sombra da morte, eu sei que o Senhor está comigo. E ainda que em alguns momentos da vida a gente chore, mas na mesma hora que a gente está chorando, a gente levanta a cabeça e diz: mas glórias a Deus, e graças a Deus, porque eu sei, como Jó diz, que o meu Redentor vive, porque eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até a minha tristeza e a minha dificuldade no meio da tribulação, tudo isso é usado por Deus para me amadurecer, para me aperfeiçoar, para me melhorar, para me levar mais perto dele. E aí você começa a sorrir e agradecer e a cantar no meio da tribulação. Os ímpios não entendem nada, eles olham para isso e falam: esse povo é doido. Não é loucura, é porque quem nos fez a promessa é fiel.
E o maior testemunho de fé que eu posso dar como um cristão é permanecer firme, mesmo diante das dificuldades. É nunca perder a esperança. Por isso que a palavra de Deus nos ensina que se as nossas expectativas, as nossas esperanças se reduzirem tão somente ao tempo presente, o que nós somos? Os mais infelizes de todos os homens. Porque essa vida aqui é curta demais. Você quer saber o que é verdadeira felicidade? Você precisa estudar sobre a eternidade. Porque por mais que você possa ter todas as coisas que você almeja aqui, essa vida ainda é a vida num mundo em ruínas, cheio de pecado, um mundo distorcido. Felicidade de verdade eu vou ter do lado de lá. Eu vou ter na cidade que o Senhor me tem preparado. Há alguns dias atrás, pouco mais de uma semana, eu ouvi um pai de família dizendo: olha, eu tenho que largar tudo porque eu tenho que correr atrás da minha felicidade. Eu estou infeliz. Eu preciso de felicidade. Eu disse para ele: olha, se o que você está procurando é felicidade, eu garanto para você uma coisa: você não vai achar. Você está procurando felicidade no lugar errado. Você está procurando felicidade num buraco vazio. E pior, ao invés de felicidade, você vai produzir infelicidade para outras pessoas, especialmente para a sua família que você está deixando. Se houvesse um mínimo de fé no seu coração, e não falei isso com pedantismo, falei isso chorando, de tristeza de ver a pessoa tão cega e tão iludida. Parece, se houvesse um mínimo de fé em Deus no seu coração e temor a Deus, você viveria a olhos humanos infeliz a vida inteira, tão somente para manter a sua família feliz. Isso já teria valido a pena para um homem. Agora, você transformar a sua família num mar de infelicidade para correr atrás da sua felicidade, isso é no mínimo covardia. E tem muito homem fazendo isso por aí. E o pior é que muitos desses ainda são capazes de sentar num banco da igreja, achando que é crente. Não é crente, não. Porque crente que é crente sabe que a verdadeira felicidade não está aqui. Esse mundo é um mundo de dores. O próprio Filho de Deus veio a este mundo e ele só sofreu. Mas no meio do seu sofrimento ele espalhou vida. Espalhou tanta vida que 2000 anos depois da sua morte a gente ainda está falando dele. E é assim que eu como cristão devo viver. Eu posso ter os piores e os maiores problemas, mas um cristão deve viver com firmeza e com esperança. Porque quem nos fez a promessa é fiel. Ele não vai deixar você na mão. Então o autor está dizendo: Cristo abriu um caminho. Você tem este privilégio gracioso. Então se aproxime de Deus. Então permaneça firme, porque quem fez a promessa é fiel. E por último, algo extremamente prático, ele nos exorta, veja aí a última parte, versículo 24 e 25, ele diz: consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos em amor e as boas obras. O que ele está dizendo? Olha, você que está nessa caminhada, você não caminha sozinho nessa fé. Você tem que olhar ao seu redor, ver os seus irmãos, considerá-los parte da sua família, membros uns dos outros, e nesta companhia você deve estimular uns aos outros. A palavra estimular é uma palavra muito poderosa, especialmente dentro da língua grega. A palavra estimular significa literalmente provocar fortes desejos. Estimular significa mexer com os apelos emocionais de uma pessoa. E é isso que Deus nos manda fazer. Mas não erotiza isso não, porque não é isso que o texto está falando. O texto está falando de nos estimularmos ao amor e às boas obras. Significa que entre nós devemos viver incentivando e estimulando uns aos outros para amar verdadeiramente. Nós devemos andar e estimular uns aos outros a praticarmos boas obras. Exortando, animando, auxiliando, sustentando. Não é sair por aí dia e noite com esse discursinho mimimi. Ai, porque estou na igreja, mas ninguém ama ninguém. Tudo conversa.
Esse discursinho não resolve nada. Se você está achando que está sendo pouco amado, vai lá e ama. Porque a Bíblia diz que aquilo que você quer que os outros façam, faça você. Você quer que te tratem com amor? Então ame. Você quer que te tratem com respeito? Então respeite. Você quer que te tratem com gentileza? Então seja gentil. É isso que a Bíblia ensina, é isso que Jesus ensina. Estimularmos aos outros em amor não é ficar criticando a falta de amor da igreja por aí nos bastidores, não. Estimular a igreja e uns aos outros em amor é amar. É ir lá ajudar quando a pessoa está sozinha. É abraçar quando a pessoa precisa ser abraçada. É perdoar quando precisa ser perdoado. É ir lá e ficar em silêncio, não falar nada, ficar do lado. Quando você sabe que a pessoa não precisa de ninguém falando no ouvido dela, que ela já sabe. Eu ouvi alguém dizendo um negócio esses dias que eu achei o máximo. Ele falou: olha, se tem uma coisa que é pior do que descer ao inferno, é chegar alguém do seu lado e falar: te disse, eu te falei. Gente, isso é pior do que ir ao inferno e voltar. Nós não precisamos de gente para dizer eu te disse, nós precisamos de gente para chegar do lado e bater no ombro. Não fala nada, fica lá. Estou aqui junto. Eu vou abrir mão de dizer eu te disse. Isso é amor. Estimular as boas obras é ir lá e dar o exemplo. Antes de você querer que todo mundo vá fazer as coisas direito, faça você. Porque infelizmente o que a gente vê é que tem muita gente que é boa para criticar, mas quando você vai procurar, e aí? Não faz nada. Só critica. O autor da carta aos Hebreus está dizendo: olha, o peso que nós tínhamos, que era o peso de tentar ser salvo, e a gente nunca conseguiu, Cristo tirou das nossas costas. Agora Cristo deixou uma missão. Sabe qual é a missão que Ele deixou? Ele deixou para nós um caminho aberto para que eu me aproxime de Deus com sincero coração, com certeza de fé, com a consciência sem culpa e com uma profissão pública de fé. Cristo me deixou o privilégio e a missão de viver com firmeza e com esperança, porque quem fez a promessa é fiel. E Cristo me deixou a missão, o esforço de vocês, o esforço que vocês usavam para tentar ser salvos, vocês não vão usar mais para ser salvos, porque vocês já são. Mas vocês vão usar esse esforço, essa energia, essa força, para estimular uns aos outros, para que vocês cresçam juntos, para que vocês amadureçam juntos, para que a igreja ganhe um mundo para o Senhor Jesus. Por isso, aí vem o versículo 25, que é tão importante: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Quem está dizendo? Olha, se a igreja for isso, um lugar onde nós nos estimulamos ao amor e às boas obras, deixar de congregar é loucura. Porque é deixar de participar do lugar que te aprimora, que te melhora, que te testa, que te faz crescer. Mas não só isso, o texto está na voz imperativa. Se já não fosse por si mesmo uma loucura, o texto, nós não podemos deixar. É imperativo. Não deixe de congregar. Ah, pastor, igreja é lugar de problema. É lógico, você está aqui, eu também estou. Vai ter problema, é inevitável. Mas a igreja é o lugar onde Deus usa o meu problema para resolver o seu, e o seu para resolver o meu, porque Ele vai usando os nossos problemas para trabalhar todos nós. Ele mexe um pouquinho com cada um de nós. É como se o Senhor fosse um grande confeiteiro, pega um monte de ingrediente, põe dentro da bacia e começa a mexer a massa. E a coisa fica boa quando Ele começa a dar burro na massa. E olha, massa boa é massa que é bastante sovada. Quanto mais você sova a massa, melhor ela fica. É por isso que a gente passa por tribulação e por dificuldade, porque Deus quer que nós sejamos uma massa boa. Mas você não pode deixar de congregar, porque se você ficar fora, você não vai ser trabalhado. E é isso que o autor da carta aos Hebreus está falando. Ele fala: nós não estamos comprando a salvação, nós estamos desfrutando da vida de salvo. E a vida de salvo é isso, é viver com intimidade com Deus, é caminhar com firmeza e com esperança,
é viver estimulando uns aos outros, sendo estimulados uns pelos outros no amor e nas boas obras. Ninguém está pronto e ninguém aqui é perfeito. Todos nós erramos, todos nós temos defeitos, todos nós precisamos ser aprimorados. E é por isso que Deus nos colocou aqui juntos. Eu preciso de você, porque você é a ferramenta certa que Deus escolheu para mexer comigo. E vocês precisam de mim, porque eu sou a ferramenta que Deus escolheu para mexer com vocês. É isso que acontece com um casal. Tem muita briga de casal e os casais não se entendem. Eu não entendo minha mulher não me entende. Mas é por isso que Deus colocou vocês dois juntos, para Ele trabalhar um ao outro. Presta atenção naquilo que mais te irrita no seu marido ou na sua esposa, porque possivelmente é a área onde Deus quer trabalhar na sua vida. Minha mulher, por exemplo, ela é extremamente organizada. Adivinha o que eu não sou? Organizada. Então, você sabe onde é o foco da atenção. Deus nos trabalha assim. Deus nos junta, pessoas diferentes, um para trabalhar o outro. Isso acontece no casamento, isso acontece na igreja, isso acontece no meio do povo de Deus. E olha, nós temos que agradecer muito a Deus, porque já pensou se Deus coloca dois desorganizados juntos? Ou se Deus coloca dois estressados e metódicos e hiper, ultra, mega organizados juntos? Ninguém vive nessa casa. Então Deus dosa muito bem as coisas. Tem farinha e tem açúcar certo, em cada igreja, em cada casa. O que eu não posso é abandonar o barco, jamais. Porque se eu fizer isso, eu não vou crescer. Se eu fizer isso, eu não vou amadurecer. E é isso que o autor está dizendo. O grande projeto de Deus para a vida do cristão não é conquistar a salvação, porque Cristo já conquistou. O projeto de Deus na vida do cristão é ser trabalhado uns pelos outros e obviamente pela ação do Espírito Santo de Deus. Que Deus nos ajude, que nós possamos seguir as orientações que nos foram deixadas por este autor e que vão continuar. Nós temos aí ainda alguns capítulos e todos eles são de questões práticas como essas que nós acabamos de ver. Que Deus nos ajude a dar ouvidos a esta mensagem e a praticarmos e vivenciarmos isso que nós podemos viver através da obra gloriosa de Cristo Jesus. Amém? Vamos ficar em pé, nós vamos orar.